quando meu noivo Marcos disse em voz alta, na frente de 150 convidados, que estava casando comigo apenas por pressão da família e não por amor, eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Mas o que ele não esperava era que eu tivesse nas mãos algo muito mais devastador que suas palavras cruéis. Aquele altar, tão cuidadosamente decorado, estava prestes a testemunhar não um casamento, mas uma revelação que mudaria tudo para sempre. Se você já passou por uma humilhação pública, ou conhece alguém que teve coragem de reagir no momento certo, deixa um like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. A história que você vai ouvir agora é só o começo de uma reviravolta que ninguém viu vindo. Mas antes de chegar naquele momento de caos total no altar, preciso te contar como tudo começou. Porque nenhuma traição acontece do nada e os sinais estavam todos lá. Eu só não quis enxergar. Meu nome é Isabela Meirelles. Tenho 32 anos e sou arquiteta em São Paulo. Passei os últimos 8 anos construindo minha carreira do zero, trabalhando em projetos residenciais de alto padrão na zona sul da cidade. Minha vida era equilibrada, previsível, até conhecer Marcos Andrade numa exposição de arte no MASP, numa terça-feira chuvosa de março. Marcos tinha tudo que uma mulher poderia querer no papel. 40 anos, dono de uma empresa de importação herdada da família, apartamento nos Jardins, carro do ano. Ele era charmoso, sabia exatamente o que dizer. E quando me convidou para jantar naquela mesma noite, eu aceitei sem pensar 2 vezes. Nosso namoro foi intenso desde o início. Jantares em restaurantes caros, viagens para a casa de praia em Ilhabela, presentes que eu nunca pedi. Marcos me apresentou a família dele depois de apenas 3 meses. A mãe, Eleonora, me olhava como se estivesse avaliando um objeto em leilão. O pai, Roberto, mal tirava os olhos do celular. O avô, seu Henrique, um senhor de 85 anos com olhar afiado, foi o único que conversou comigo de verdade. O pedido de casamento veio no 8º mês de namoro. Marcos me levou ao restaurante no topo do edifício Itália, ajoelhou-se com uma caixa de veludo vermelho, e eu disse sim. Claro que disse. Eu achava que tinha encontrado meu final feliz. Os preparativos começaram imediatamente. A família Andrade fez questão de bancar tudo, desde o vestido importado até a igreja histórica no centro. Eleonora tomou conta de cada detalhe, empurrando minhas opiniões para o canto. Marcos concordava com ela em tudo, e quando eu reclamava, ele dizia que eu estava exagerando. Foi aí que comecei a notar. A frieza crescente, os telefonemas que ele atendia em outro cômodo, as mensagens que ele apagava rápido demais. Mas eu engoli cada desconfiança, porque o casamento estava há 3 semanas de acontecer, e eu não queria ser a noiva paranoica. Até que 3 dias antes da cerimônia, enquanto Marcos tomava banho, o celular dele tocou em cima da cama. O nome na tela me congelou. Fernanda, sua ex-namorada. Peguei o telefone tremendo. Não era a primeira mensagem. Havia uma conversa inteira. Meses de mensagens trocadas enquanto ele planejava nosso casamento. Sentei na beirada da cama e comecei a ler, e cada palavra era uma facada. Só mais alguns meses e a gente pode ficar junto de novo. Meu avô só vai liberar a herança se eu estiver casado. Isabela é perfeita para isso, certinha, não vai suspeitar de nada. Você tem certeza que aguenta ficar casado com ela por 1 ano inteiro? Ela não é meio chata? É só fingir. 1 ano, pego a grana, a gente se divorcia e eu fico livre. Ela vai ficar arrasada, mas fazer o quê? Negócio é negócio. Minha visão embaçou. O chuveiro ainda estava ligado no banheiro. Minha mão apertava o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Continuei lendo, porque dor assim não se interrompe no meio, você sente até o fim. Havia fotos deles juntos em motéis. Planos detalhados sobre como Marcos manteria a farsa. Mensagens dele reclamando de mim, dizendo que eu era previsível, sem graça, que estava com ele só pelo dinheiro, quando a verdade era exatamente o oposto. Quando o chuveiro desligou, coloquei o celular de volta onde estava. Marcos saiu do banheiro de toalha, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Perguntou se eu queria pedir comida japonesa.
Eu disse que sim. Jantamos juntos naquela noite, e cada garfada era um esforço para não vomitar. Mas alguma coisa dentro de mim mudou naquele momento. Não foi tristeza. Não foi desespero. Foi algo frio, calculista, uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Eu não ia cancelar o casamento. Não ia dar a ele a satisfação de terminar tudo em silêncio e deixar que ele continuasse sua vida como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, liguei para um advogado especializado em direito de família. Marquei uma consulta urgente. Levei prints de tudo, cada mensagem, cada foto, cada confissão. Ele me disse exatamente o que eu precisava fazer. O dia do casamento amanheceu com um céu azul absurdo, daqueles que parecem zombar da sua desgraça. A igreja era uma construção antiga no centro histórico, toda em pedra, com vitrais coloridos que jogavam luzes no chão de mármore. 150 convidados ocupavam os bancos, todos vestidos com suas melhores roupas, sussurrando sobre como o casamento seria lindo. Eu estava no salão anexo, sendo maquiada e penteada por uma equipe que Eleonora contratou. O vestido era um tomara que caía em seda pura, caríssimo, escolhido por ela e não por mim. Eu olhava meu reflexo no espelho e via uma estranha. Mas dentro da minha bolsa de mão, escondido entre batom e lenços, estava um pendrive. E naquele pendrive estava tudo. As portas da igreja se abriram. A marcha nupcial começou. Caminhei sozinha pelo corredor, porque meu pai faleceu quando eu tinha 20 anos e não tinha ninguém para me conduzir. Os convidados se levantaram. Algumas mulheres limparam lágrimas. Marcos estava no altar, de smoking preto, mas seus olhos estavam vidrados, distantes. Ele tinha bebido. Eu conseguia sentir o cheiro de uísque mesmo a metros de distância. O padre iniciou a cerimônia com aquelas palavras decoradas que todo mundo já ouviu 1000 vezes. Minha mente estava longe, calculando cada segundo, cada movimento. Quando ele chegou na parte dos impedimentos, fez a pergunta de praxe. Se alguém tinha algo contra aquela união, que falasse agora ou calasse para sempre. Foi aí que Marcos, visivelmente alterado, deu 2 passos à frente e gritou: Eu tenho algo contra. A igreja inteira congelou. O padre piscou confuso. Eleonora levantou da cadeira. Estou aqui só porque minha família me obrigou. Não amo essa mulher. Nunca amei. Estou casando por pressão, não por amor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas levantaram, outras taparam a boca em choque. Eu fiquei parada, segurando o buquê, olhando para ele com uma calma que nem eu sabia que tinha. Eleonora correu até Marcos tentando fazê-lo calar a boca, mas ele a empurrou. Foi então que eu me movi. Caminhei até o projetor que estava montado ao lado do altar, preparado para exibir fotos nossas durante a festa. Peguei o pendrive da bolsa e conectei. Marcos me olhou, confuso, ainda cambaleando. Eleonora gritou: Isabela, o que você está fazendo? Eu não respondi. Apenas apertei o play. A primeira mensagem apareceu na parede branca ao lado do altar, ampliada para que todos os 150 convidados pudessem ler. Só mais alguns meses e a gente pode ficar junto de novo. Meu avô só vai liberar a herança se eu estiver casado. Um murmúrio percorreu a igreja. Marcos ficou pálido. Eleonora tentou desligar o projetor, mas eu me coloquei na frente. A próxima mensagem apareceu. Isabela é perfeita para isso. Certinha, boba, não vai suspeitar de nada. As pessoas começaram a se levantar, aproximando-se para ler melhor. Fotos de Marcos com Fernanda começaram a passar. Mensagens dele zombando de mim, planejando o divórcio, calculando quanto dinheiro conseguiria da herança. O avô Henrique, sentado na primeira fileira, levantou-se apoiado na bengala. Seu rosto estava vermelho de raiva. Marcos Andrade! Ele gritou com uma voz que não parecia vir de um homem de 85 anos. Você é uma vergonha para esta família. Marcos tentou falar, gaguejar algo, mas não saiu som. Roberto, o pai, estava paralisado. Eleonora chorava, mais de vergonha do que de tristeza.
Os convidados tiravam fotos, gravavam vídeos, comentavam em voz alta. Desliguei o projetor e finalmente falei, minha voz ecoando pela igreja silenciosa. Agradeço a todos pela presença, mas não haverá casamento hoje. Nem hoje nem nunca. Marcos, você queria a herança do seu avô? Eu gravei uma confissão sua admitindo tudo isso. Enviei cópias autenticadas ao advogado da família, ao cartório e ao juiz responsável pelo inventário. Você não vai ver um centavo. Peguei meu buquê, joguei no chão aos pés dele e caminhei de volta pelo corredor. Dessa vez, não ao som da marcha nupcial, mas ao som de aplausos. Vários convidados começaram a bater palmas. Mulheres que eu nem conhecia diziam bem feito em voz alta. Nos meses que se seguiram, São Paulo inteira comentou sobre o casamento que nunca aconteceu. A história vazou para blogs de fofoca, sites de notícias, grupos de WhatsApp. Eu me tornei conhecida como a noiva que se vingou no altar. E para minha surpresa, a maioria das reações era de apoio. Marcos tentou me processar por difamação, mas o processo foi arquivado. Afinal, eu só mostrei provas reais. Ele perdeu o direito à herança antecipada. O avô Henrique mudou o testamento e deixou tudo para instituições de caridade. Marcos ficou sozinho, desempregado, com a reputação completamente destruída. A empresa da família foi assumida por um primo. Fernanda, a ex-namorada, rompeu com ele depois que tudo veio à tona. Ela disse que não queria se associar a um homem que toda São Paulo conhecia como golpista. Quanto a mim, usei a dor como combustível. Abri meu próprio escritório de arquitetura 3 meses depois. Recusei propostas de entrevistas sensacionalistas, mas aceitei conversar com grupos de apoio a mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Descobri que minha história deu força para outras pessoas saírem de situações parecidas. Hoje, 2 anos depois, minha empresa está crescendo. Conquistei clientes que me respeitam pelo meu trabalho, não pelo escândalo. Namoro alguém novo, mas dessa vez com os olhos bem abertos, sem pressa, sem ilusões. Aprendi que amor verdadeiro não te humilha, não te usa. Não te transforma em instrumento para alcançar objetivos egoístas. E aprendi que, às vezes, a vingança não é sobre destruir o outro. É sobre recuperar sua dignidade e mostrar que você não aceita ser tratada como descartável. Marcos teve o que mereceu. Eu tive minha vida de volta. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria exposto tudo publicamente ou guardado para si? Já passou por uma traição que mudou completamente sua visão sobre relacionamentos? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião e sua história. Se essa história te impactou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dá um like se você acredita que a verdade sempre merece ser revelada, por mais dolorosa que seja. E olha, o próximo vídeo que eu recomendo que você assista está aparecendo na sua tela agora. É sobre uma mulher que descobriu que o marido tinha uma segunda família, e a forma como ela lidou com isso vai te deixar de queixo caído. Clica aí e continua com a gente.